Olá, eu sou o professor Manuel Furriela. Nós vamos lecionar aqui para vocês direitos humanos, focando obviamente aí nas questões que mais caem na OAB. E é bom que vocês saibam que essas questões de direitos humanos, elas cada vez exigem mais um conhecimento também de direito internacional. Então elas não são questões que envolvam somente aspectos, por exemplo, da Constituição Federal Brasileira. Você tem também uma grande abordagem envolvendo questões internacionais, tratados, acordos, Tribunal Penal Internacional. Sobre tudo isso a gente vai falar para vocês. De qualquer forma é bom já ter essa ideia geral. E os direitos humanos também, uma outra ideia que é importante vocês já terem em mente antes da gente começar propriamente a matéria, é a de que os direitos humanos eles envolvem cada vez mais algumas premissas, alguns conceitos importantes, características, elementos norteadores. Tudo isso é essencial para um bom desenvolvimento, para que vocês tenham aí bastante sorte, bastante conteúdo para a prova da OAB. Bom, vamos começar falando então sobre direitos humanos, como uma questão que é indissociável da condição humana. Então é elemento conceitual super importante, é indissociável da condição humana. Então os direitos humanos, eles estão diretamente relacionados com a condição de existência do próprio ser humano. Não é vista como uma questão à parte. Os direitos humanos estão relacionados diretamente com o que de mais básico os seres humanos têm, com a proteção dos seus direitos, dos seus interesses. E um outro conceito importante sobre direitos humanos é o da dignidade da pessoa humana. O que seria a dignidade da pessoa humana? Aliás, vocês encontram isso bastante em elementos na nossa Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana significa que os seres humanos eles têm não só direito à vida, direito à sua existência, que é o básico do básico, mas direito a uma existência com dignidade, direito a uma existência com moradia, com educação, com saúde, com serviços básicos, com direitos trabalhistas, com direitos humanos dos mais variados, como por exemplo também a questão do meio ambiente. Tudo isso está na dignidade da pessoa humana como um valor inerente ao homem, ao ser humano. Então foquem bastante nessa questão da dignidade da pessoa humana. Bom, e os direitos humanos, como eu tinha falado já no início para vocês, eles têm características. Essas características são super importantes. Vocês têm que saber o que é cada uma dessas características para entender bem as questões que caem na prova, para entender bem a matéria. Então eu vou passar aqui com vocês as características as mais importantes dos direitos humanos. Primeiro você tem a historicidade. Historicidade. Bom, o que é historicidade? Tem uma bela dica aí que vem de história. Se vem de história, a historicidade dos direitos humanos significam que eles evoluem no transcurso da história. Durante o transcurso da história da humanidade, as pessoas foram adquirindo mais direitos humanos. Eles estão relacionados com isso. Além de ter esse aspecto de história, de evolução, dos direitos humanos no transcurso da história, novos direitos surgindo, existe um outro fator da historicidade que é o de que eventos históricos, eles influenciam os direitos humanos. Tá? A gente vai falar um pouquinho aqui, mas, por exemplo, a Revolução Francesa, ela foi um fenômeno histórico que interferiu nos direitos humanos. Então a história não só mostra uma evolução dos direitos humanos, primeira forma de você analisar essa característica, como pela segunda forma,
a história ou eventos históricos agregaram direitos humanos e influenciaram os direitos humanos. Então, a história trazendo mais direitos e a história através de eventos agregando ou modificando direitos humanos. Bom, se a gente fala de história, também tem uma particularidade que a gente tem que passar para vocês, que é desde quando a gente conta essa historicidade, a gente computa, a gente analisa. Né? Não dá para a gente imaginar que é desde que surgiram os seres humanos. Primeiro que não dá para a gente fazer aqui uma conta ou passar para você o tipo de explicação aí de uma coisa dessas. Né? Nem os cientistas chegaram a uma conclusão profunda sobre isso, a gente não vai ficar entrando nessa questão. Mas a gente precisa ter um marco histórico. De quando, a partir de quando, você começa a analisar os fenômenos históricos que influenciam os direitos humanos e desde quando você começa a analisar quais direitos humanos foram sendo agregados. Então você tem essas duas vertentes, essas duas questões são super importantes aí para você saber. Bom, a partir do cristianismo, nascimento de Cristo, então você tem mais de 2000 anos para você analisar. E a questão do nascimento de Cristo, ou do surgimento do cristianismo, tá? dessa visão religiosa das questões que nos envolvem, você não está analisando desde o cristianismo por uma opção religiosa, tem que deixar claro aqui isso, tá? Mas sim como um fenômeno histórico super relevante. O cristianismo ele influenciou os costumes, a moral, o comportamento das pessoas, trouxe direitos, o respeito entre as pessoas, entre os seres humanos. Então o cristianismo é o fator de iniciação da análise histórica dos direitos humanos. Então quando você vai analisar a historicidade, analise a partir do surgimento do cristianismo, beleza? Então aí 2000 anos ou mais de 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos para você analisar, dali para frente. Bom, além da historicidade, nós temos a universalidade, outra característica dos direitos humanos. Primeira característica que a gente está estudando, historicidade. Segunda, universalidade. Bom, o que é a universalidade dos direitos humanos? É o entendimento de que os direitos humanos atingem a todos. Todo mundo tem direitos humanos, tá? Seja lá quem for. Então, se a gente analisar que o mundo tem aí uns 7 bilhões de habitantes, então a gente já tem que saber de antemão que todos eles têm direitos humanos. Eles são universais no sentido de que todo mundo tem. Outra característica, efetividade dos direitos humanos, outra característica super importante. Os direitos humanos, gente, eles têm que ser eficazes, efetivos. Esses direitos humanos, eles têm aplicação imediata. Então, os direitos humanos, eles já nos atingem imediatamente, já nos beneficiam imediatamente. Então, tem aplicação imediata. Outra característica, limitabilidade. Bom, esse daí, né, muita gente, pelo que eu já falei aqui, ou até pelo que sabe de direitos humanos, né, fica imaginando o quê? Que você tem direitos humanos ilimitados, né? Então, eles não são ilimitados, tá? Os direitos humanos são limitados. Os direitos humanos, eles não são absolutos. Você tem um rol grande de direitos humanos, ainda outros vão ser conquistados, outros estão em análise. A gente vai falar aqui daqui a pouco de questões mais, digamos assim, contemporâneas dos direitos humanos. De qualquer forma, os direitos humanos, eles têm uma limitação. Você tem, né, aí uma lista, obviamente, que vai sendo agregada, mas eles não podem atingir direitos de outras pessoas, eles não significam que você possa abusar dos seus direitos. Há limitação.
Próxima característica também é importante. Complementaridade. Bom, complementaridade por quê? Os direitos humanos, gente, eles se complementam de outros direitos, tá? Eles se complementam de normas, mesmo de outras áreas. Eles não são isolados. Eles complementam outras áreas e são complementados, tá? Então você pode ter aí um rol de direitos humanos básicos, como por exemplo o direito à vida, direito de ir e vir, outros até que a gente vai falar, inclusive que estão na nossa Constituição. Mas você tem aplicação, por exemplo, de normas de direito do trabalho. Essas normas de direito do trabalho, elas vão trazer direitos humanos também. Então elas se complementam, há uma complementaridade. Imprescritibilidade. Bom, os direitos humanos, eles não prescrevem, eles não caducam, eles não se perdem no transcurso do tempo se você não os exercer. Então não tem um prazo para você exercer direitos humanos, nem você vai perdê-los pela prescrição, pela caducidade. Tá? Então não se aplica isso, tá? Mesmo que você não exerça um direito humano teu, ele sempre será teu para que você o faça, para que você o exerça quando for mais oportuno. Então você não tem o efeito da prescrição em cima dos direitos humanos. Tranquilo, gente? Além disso, eles são inalienáveis. Então você aplica a inalienabilidade sobre os direitos humanos. Em que sentido? No sentido de que eles não podem ser alienados, né? Mas com o objetivo de falar que eles não podem ser transferidos. Eles são do seu titular. O seu titular não pode passá-los a ninguém. Irrenunciabilidade. Essa é uma característica importante porque causa também muita confusão. Você não pode renunciar aos direitos humanos. Aí vem aquela pergunta, mesmo que faça expressamente, sim, a renúncia aos direitos humanos, mesmo documentada, gente, ela é nula, ela não existe, ela não se aplica. Vamos supor que você vá a um cartório, faça lá um instrumento público, deixando claro que você não vai exercer aquele direito, que você renuncia àquele direito. Essa renúncia não vale nada. Ela não tem efeito, tá? Então eles são irrenunciáveis. Que mais sobre os direitos humanos? Eles são invioláveis, tá? Eles são intangíveis, invioláveis. Os direitos humanos não podem ser violados, eles não podem ser atingidos. Eles têm que ser protegidos. Isso é muito importante também sobre os direitos humanos. Outra questão importante é que os direitos humanos, eles são interdependentes. Então você aplica a interdependência aos direitos humanos. Os direitos humanos, eles se relacionam entre todos os direitos fundamentais, tá? Então você tem todo um relacionamento, uma interligação, uma dependência entre todos os direitos humanos. Então essas são as principais características. Vamos falar agora um pouco das gerações dos direitos humanos. Bom, as gerações, e você vai encontrar também como dimensões dos direitos humanos, é raro usar dimensões, mas eu já vi em algumas perguntas. Essas gerações significam o quê? Significam que os direitos humanos, tá, eles mudam de geração a geração, mas eles mudam, gente, no sentido de que vão se agregando mais direitos, tá? Não há um retrocesso nos direitos humanos, vão sendo agregados mais direitos humanos no transcurso do tempo, no transcurso das gerações. Então, geração, para ajudar vocês a fixarem, tenha em mente que essas gerações são o quê?
elas são as mesmas gerações que a gente imagina dos nossos antepassados, dos nossos ascendentes, gerações anteriores, conceitos anteriores que foram evoluindo. Então, o que seriam essas gerações? Se você quiser anotar, é a evolução dos direitos humanos e de sua previsão no transcurso do tempo. Evolução dos direitos humanos e de sua previsão no transcurso do tempo. Então, as gerações, no transcurso do tempo, a mudança de visões vai agregando mais direitos humanos. Tranquilo? Vamos falar então das gerações, né? Primeira geração. Na primeira geração, você tem uma palavra-chave. Essa palavra-chave chama-se liberdade. A liberdade é considerada, né, um dos primeiros ou dos mais fundamentais direitos que uma pessoa pode ter. Então, a liberdade, ela já pertence à primeira geração. E aí a gente tem um documento histórico, lembra que eu falei quando eu falei de historicidade? Você tem, a partir do cristianismo, a evolução dos direitos humanos no transcurso do tempo, mas você tem fatos históricos relevantes que eles vão aumentando, os direitos humanos vão influenciando. Neste caso, você tem um documento que chama Magna Carta. A Magna Carta, ela é de 1215. E pela Magna Carta foram reconhecidos direitos fundamentais, foi reconhecida a liberdade, principalmente do cidadão comum em relação aos soberanos, em relação aos governos absolutistas, aos reis imperadores que na época governavam, né, os estados e as civilizações. Então você tem aí também, dentro dessa primeira geração, os direitos políticos básicos. Então, direitos políticos básicos já na primeira geração dos direitos humanos. Segunda geração. Na segunda geração, a gente tem também um outro direito fundamental que ele chama-se igualdade. Então, a igualdade é uma palavra-chave aí para a gente na questão da segunda geração. Então, a segunda geração dos direitos humanos, né, ela prevê a igualdade, o direito de igualdade, tá? E também, né, um fato histórico importante para a segunda geração chama-se Revolução Industrial. Bom, o que foi a Revolução Industrial? E o que ela tem a ver com os direitos humanos desses aí de segunda geração, né? A Revolução Industrial, dentre outros efeitos, né? A gente vai ficar fazendo aqui uma análise de história com profundidade, mas um dos seus efeitos foi fazer com que os produtos fossem manufaturados, preparados, produzidos em série, em grande quantidade em série, tá? E surgiram pessoas para trabalhar nessas manufaturas, nessas fábricas, nessas indústrias. Essas pessoas começaram a trabalhar lá como operários, e aí, ó, olha a palavra, operário. Surgiu uma nova figura que não havia historicamente antes. Não existia o operário, aquele que trabalha na indústria, aquele que trabalha na fábrica. E o operário, nos primeiros momentos da Revolução Industrial, ele não tinha direitos. Ele trabalhava exaustivamente, né, horas e horas a fio, 15, 12, 18 horas por dia. Bom, parece a gente trabalhando aqui no Brasil, mas beleza. Trabalhava exaustivamente, não tinha regra para número de horas a se trabalhar, não tinha descanso, não tinha férias, remuneração mínima, 13º salário, direito à aposentadoria, nada. Você tinha, e é comum, se você pegar fotos antigas, dos primeiros momentos da Revolução Industrial, dos primórdios, você vai encontrar com frequência mulheres grávidas trabalhando exaustivamente, crianças pequenas trabalhando, aberrações
e direitos assim flagrantemente desrespeitados se a gente olhar no mundo do século XXI. Naquela época da Revolução Industrial, então você teve o surgimento, eles não tinham direitos. Não precisa dizer que começaram os problemas. Essas pessoas que eram abusadas nos seus direitos, elas começaram a se revoltar. Das revoltas da Revolução Industrial, dos operários da Revolução Industrial, vieram direitos, vieram os movimentos sociais, tá? Movimentos sociais, principalmente, gente, se confrontando, tá, com as péssimas condições de trabalho. Então, as péssimas condições de trabalho fizeram surgir os direitos de segunda geração, os direitos sociais, direito a uma remuneração mínima, direitos trabalhistas dos mais variados estão na segunda geração. Tem mais gerações para a gente falar. Terceira geração. Aí você tem duas palavras-chave: solidariedade e fraternidade. Essas são as palavras mais importantes para você colocar aqui na terceira geração, tá? Na terceira geração, então, você tem a solidariedade e a fraternidade, né, como elementos importantes para designar essa geração dos direitos humanos. E aí, imagina só, na primeira geração a gente falou de direitos básicos, liberdade principalmente. Segunda geração, liberdade principalmente em relação da relação do cidadão com um poder absoluto do governante, do rei, do imperador, etc. Então, essa questão começou a ser resolvida. As pessoas, o cidadão comum tem direitos, obviamente. Segunda geração, vieram também questões importantes, principalmente relacionadas com os direitos dos trabalhadores, dos operários, os movimentos e direitos sociais. E terceira geração, veio qualidade de vida, outra expressão que você tem que colocar aí. Direito à qualidade de vida. Olha, veja só, na segunda geração, né, um operário, um empregado, um trabalhador, tinha direito às férias para ele poder descansar e continuar trabalhando. Aqui na terceira geração fala-se não, o direito às férias não é só para isso. O direito às férias é porque ele tem direito ao lazer, ele tem direito a uma boa qualidade de vida, ele não tem obrigação, ele não vai ter que ser um escravo a vida inteira, ele tem que ter esses direitos básicos garantidos, tá? Outro que é importante você colocar na terceira geração é o meio ambiente sadio. Ele tem direito ao meio ambiente sadio. Isso é importante na terceira geração também. Quarta geração. Bom, os de quarta geração, eles mostram quais são os desafios da atualidade, os desafios da humanidade, os desafios que nós temos, né, na atualidade e que são decorrentes principalmente, os desafios são decorrentes principalmente do avanço da tecnologia. Gente, a tecnologia ela traz muitos benefícios para nós, mas ela traz problemas também, né? O avanço da ciência e sua interferência na condição humana. Então, os seres humanos, ao se lidar, por exemplo, com a questão do avanço da genética, eles podem ter vários benefícios, como, por exemplo, a produção de um órgão para transplante. A gente pode chegar nisso em determinado momento. Mas tem outra situação que é muito importante também. Podem chegar ao ponto de clonar seres humanos. Será que isso é adequado? Será que é ético? Um debate de quarta geração, por exemplo, é esse. Certo? Se a ciência ela não está interferindo naquilo que a gente também não quer, naquilo que não nos convém. Então você tem aí a engenharia genética. Outra questão importante que a gente tem que colocar aqui nos de quarta geração seria o avanço da internet, o direito da sociedade de informação.
Então veja só, será que não é direito básico de qualquer pessoa acesso à internet? Não é luxo, gente, acesso à internet hoje em dia. Quem não tem acesso à internet está se privando da informação. A pessoa que não tem acesso à internet, analfabeto tecnológico, alguns dizem, né? Analfabeto da sociedade da informação, etc., ele tem seus direitos diminuídos. Ele tem seus direitos diminuídos porque a informação não lhe chega como pode chegar a outras pessoas. Então, o direito, né, à democracia ao acesso à internet é sim um direito humano. Então, também coloquem essa questão como quarta geração. Bom, quarta geração também, a gente falou de meio ambiente sadio da terceira geração estava relacionado até com a nossa saúde. O ar que a gente respira, o problema da poluição atmosférica está ligado à nossa saúde, inclusive. Mas aqui na quarta geração, imagina-se também que a gente tem que ter o céu limpo, as paisagens bonitas, porque isso é de quarta geração. Nós temos direito a um ambiente sadio, ao meio ambiente sadio, também por uma questão de contemplação, de visual, de qualidade de vida nesse quesito, e não no mais básico. Então vamos lá. Primeira geração, o mais básico, né? Principalmente o embate entre o cidadão e o poder absoluto. Segunda geração, os direitos sociais. Terceira geração, já mais avançada, a gente tem efeitos aqui, né? A qualidade de vida. E quarta geração, mais do que isso, algo que para alguns ainda é tão futurista que a gente não sabe o que está por vir. Essas são as gerações dos direitos humanos. Bom, ainda dentro dos direitos humanos, é importante que a gente estude as formas de proteção dos direitos humanos. Questão de geração já acabei com vocês, agora a gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar de proteção aos direitos humanos, tá? Você tem duas formas de proteção aos direitos humanos numa divisão que eu vou passar para vocês. Que formas são essas? Você tem a proteção interna ou nacional, anota aí. Proteção interna ou nacional aos direitos humanos. E você tem a proteção internacional aos direitos humanos. Tanto o Brasil internamente protege os direitos humanos com normas, quanto internacionalmente há uma proteção para nós, ou todo mundo que vive aqui no Brasil, para o cidadão brasileiro. Você tem normas internacionais e nacionais. Então, primeiro você tem essa divisão de nacional com internacional. Tem uma outra divisão que é super importante também. Para proteger os direitos humanos, gente, não basta a gente dividir somente em normas ou dizer que somente normas nos protegem, somente o que está na lei, se a gente falar internamente, e somente o que está em tratados, se a gente falar internacionalmente. Norma não é tudo na proteção. Você precisa também de órgãos de proteção. Então vamos lá. Você tem normas para proteção e você tem órgãos para proteção. E pegando o que eu falei para vocês agora há pouco, você tem normas nacionais, normas internacionais, você tem órgãos nacionais e órgãos internacionais para a proteção dos direitos humanos. Você tem uma estrutura nacional e você tem uma proteção, uma estrutura internacional, tanto por normas quanto por órgãos. Gente, tem isso em vista. Você tem seu direito, que seu direito seja protegido, seu direito tem que ser protegido pelo que está no papel, por uma norma que todos devem cumprir, mas você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter que tipo de estrutura que vocês imaginam nesses órgãos? Principalmente judiciais. Não somente essas, mas judiciais são talvez as mais importantes. O judiciário, ele tem que estar a nosso serviço
né? E está a nosso serviço aqui no Brasil para julgar, condenar, obrigar aquele que desrespeita os direitos humanos a mudar sua conduta, a punir quem desrespeita os direitos humanos. Internacionalmente, gente, não foge à regra. Pegar essas normas que a sociedade elaborou e colocá-las em cumprimento é um grande compromisso. Bom, a gente vai falar do sistema nacional um pouco mais para frente, principalmente quando eu falar para vocês da Constituição Federal. Se você pegar a Constituição Federal Brasileira, principalmente o artigo 5º, né, que é aquele artigo onde está tudo, né, é uma Constituição dentro da outra, porque esse artigo 5º é grande, né? Se você pegar o artigo 5º da Constituição e mesmo outras disposições, você tem lá um rol de normas protegendo os direitos humanos. Essa é a nacional. Você tem a internacional em tratados, principalmente, que o Brasil firmou para proteger os direitos humanos. Tá? Normas que no exterior o Brasil negociou e firmou. A gente vai começar a falar da parte internacional. Antes de eu entrar aqui na parte internacional, só lembrando um pouco para vocês, tá, que os principais sujeitos que atuam na esfera internacional, para tudo, viu, gente? Para tudo. Principais agentes que atuam na esfera internacional, para tudo e para proteção internacional dos direitos humanos, são os estados e as organizações internacionais. Esses são os sujeitos que vão atuar. Quem são esses sujeitos? O que são esses sujeitos? Estados significam uma denominação para países. Então você pega os países e pode chamá-los de estado até mais adequado, né? Você fala que é país, está ok, está correto, chamar de estado é melhor ainda. E presta atenção, quando a gente fala de estado em direito internacional, inclusive em direito internacional dos direitos humanos, quando a gente fala de estado, a gente está falando de país. A gente não está falando de Estado federado, não está falando de Rio de Janeiro, São Paulo, divisões da nossa federação. A gente está falando de países. Esses são os estados que nos interessam. Bom, e de organizações internacionais? Quando a gente fala de organizações internacionais, a gente está falando daquelas que os estados criam, os países criam. Então é a ONU, OEA, Mercosul, União Europeia, FMI, OIT. Você tem uma lista gigante de organizações internacionais que os estados, os países criaram, tá, para regulamentar suas relações. Então você tem aí, né, uma quantidade realmente muito grande de organizações. Para direitos humanos, então você vai ter tratados, né, se a gente falar da parte internacional, normas internacionais, a gente até vai falar daqui de algumas, e tem as organizações internacionais que lidam com direitos humanos. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma que chama Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para o Direito dos Refugiados. Esse Alto Comissariado é uma organização internacional, gente, que foi criada para proteger o direito dos refugiados, que também tem aí seus direitos humanos. Então a gente vai fazer um estudo envolvendo a parte nacional e a parte internacional. Entrando na parte internacional mais profundamente, agora que você já sabe um pouco das organizações internacionais e dos estados. Qual é o conceito do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos? Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. São os instrumentos, as ferramentas internacionais, as ferramentas internacionais de proteção aos direitos humanos. Bom, o que são essas ferramentas, né? Você tem normas internacionais, principalmente os tratados, normas internacionais, principalmente os tratados, e organizações internacionais
para proteção aos direitos humanos. E aí, você tem que imaginar que o sistema internacional e o sistema interno de cada país, muitas vezes eles vão disputar qual dos dois vai ser aplicado, tá? Então escreva aí, sistema internacional versus sistema interno de proteção aos direitos humanos. Sistema internacional versus sistema interno de proteção aos direitos humanos. O que é isso? É a disputa, no bom sentido, né? A disputa no bom sentido, que as ferramentas internacionais de proteção aos direitos humanos, as ferramentas internacionais de proteção aos direitos humanos, têm com as ferramentas internas. Tem com as ferramentas internas, eles vão disputar, né, a proteção. Então você vai ter tanto um tratado aplicado num caso de proteção aos direitos humanos, quanto no caso do Brasil, você pode ter uma norma da Constituição. Aí qual dos dois vai se aplicar? Já vou dar resposta antes, até mesmo da próxima aula. O sistema que vai prevalecer para a proteção aos direitos humanos é o que for mais benéfico para a vítima. É o que for mais benéfico para a vítima. Aquele que mais beneficiar a vítima é que vai prevalecer. Bom, vamos encerrando aqui essa aula. Vejo vocês na próxima aula. Não esqueça aí sempre de fazer uma revisão para a gente continuar na sequência a discussão. Agradeço a atenção de vocês.